bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Daniela e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre ser um artista curioso. Um artista que gosta de testar coisas diferentes, novas, e como isso pode transformar nosso jeito de desenhar. Isso enquanto eu faço 2 desenhos e testo um material diferente. E não exatamente testo, porque eu já tinha usado ele antes. Mas imagino que a maioria de vocês não conheça. Você se considera um artista curioso? Tipo aquele que vê um material e pensa: e se eu tentasse usar de outro jeito? Será que se eu misturar isso com outro material fica bom? Ou olha para um desenho e se pergunta: como será que o artista fez esse efeito? Que material ele usou? Eu, pelo menos, me considero. Eu amo experimentar materiais diferentes, técnicas novas, às vezes até estilos diferentes. Sempre estou procurando aprender coisas novas sobre desenho. Para mim, a curiosidade é uma das maiores aliadas da evolução de um artista. Até porque se um artista trabalha sempre da mesma forma, ele acaba ficando preso apenas a uma maneira de fazer as coisas. Nunca descobre como conseguir resultados diferentes. E talvez por isso, muitos acabam se sentindo estagnados no desenho. Não é que a gente precise testar algo novo em todo desenho, tampouco sair comprando um monte de materiais diferentes para testar, mas sim procurar não se prender a uma única maneira de fazer as coisas. Testar algo novo pode ser o que falta para quebrar aquela sensação de que seus desenhos estão sem graças. Até porque a repetição é a mãe do tédio. Agora falando um pouco do desenho que eu estou fazendo, eu estou usando lápis grafite colorido aquarelável. Eu comprei um kit de 6, 3 vieram colorido, eu achei que seriam todos, mas isso foi por falta de atenção minha, eu não li direito a descrição. Eu tô amando esse tipo de lápis, acho lindo esse efeito deles, e ele é muito prático desenhar. Tipo, dá pra fazer o esboço, a line art, a pintura, só com ele. 3 em 1, eu achei muito bom essa parte nele. Fora que é um material muito fácil de trabalhar. A única coisa que eu não gostei é que as cores são bem diferentes que tá na ilustração lá da caixinha e do panfletinho que vem junto. Com exceção do marrom, mas o marrom eu comprei avulso. Não sei se tem algum problema com esses lápis em específico, ou se eles realmente são mais apagados. Esse tipo de desenho que consiste em fazer o esboço com lápis aquarelável e depois aquarelar ele, eu resolvi testar depois de assistir um vídeo. Um tempo atrás eu vi um vídeo de uma mulher que usava lápis aquarelável para fazer esboço. Eu achei incrível e que ficava muito lindo esse tipo de efeito. Ali o esboço misturado com algumas partes aquareladas. Pouco depois eu estava navegando na Shopee e encontrei um lápis grafite aquarelável colorido. Achei incrível, comprei. Eu me apaixonei como é que ele fica no papel. Casou-se perfeitamente também com o que eu queria fazer. Inclusive, depois disso, eu entrei numa fase de testar materiais diferentes para fazer esboço. Nem todos funcionaram como eu queria. Alguns eu gostei mais, outros nem tanto. Ainda acho que o lápis grafite normal é um dos melhores para fazer esboço, junto com o colorido. Até porque muitas dessas técnicas não conversam com todos os materiais depois. Fora que cada material proporciona um tipo de resultado. Um exemplo é o lápis sépia. Ele é meio esfarelento, então não dá pra usar com caneta. Espera, eu tenho que sair por aí comprando um monte de materiais pra testar e assim conseguir resultados diferentes? Claro que não, até porque para testar algo diferente você não precisa exatamente de um outro material. Às vezes é só testar uma técnica diferente, explorar os materiais que você já tem de maneiras diferentes. Tipo, fazer um esboço usando lápis de cor, ou fazer uma line art mais fina do que a que você está acostumado a trabalhar. Mas se você quiser testar materiais diferentes, você pode fazer que nem eu, comprar avulso e aos poucos. E só comprar se você realmente tiver curiosidade de saber como ele funciona ou gostar do tipo de acabamento que ele proporciona. Aliás, isso de material artístico é algo bem pessoal. Eu, por exemplo, não gosto de pastel oleoso. E não tenho nem um pouco de curiosidade de experimentar a tinta a óleo. Claro que eu posso mudar de opinião algum dia. Inclusive, tem um lado bem negativo de testar muitas técnicas em materiais diferentes. Somente materiais. Você não domina nenhum. Aí fica a seu critério. Ser versátil ou ser mestre em uma única coisa. Se for analisar, ambos são limitados. Então acho que é melhor procurar um meio termo entre esses dois. Tipo, se especializar em um material não te impede de testar outros. Fora que se especializar em uma única técnica não é desculpa para não testar coisas diferentes.
Eu, por exemplo, não domino nenhum material, apesar de ter mais afinidade com lápis de cor e grafite. Eu não domino nenhuma dessas duas técnicas, mas em contrapartida eu sei usar um monte de materiais diferentes. Uma coisa muito importante se lembrar quando a gente decide testar coisas novas movidas pela curiosidade é que a gente deve se tornar mais aberto ao erro. Afinal, quando você está testando algo que você não entende direito, é normal que não saia perfeito e está tudo bem. O mais importante é ir com a mente aberta, sem se preocupar tanto com o resultado e sim com o processo. Se bem que desenhar é sobre o processo e não o resultado. Provavelmente o primeiro teste não vai ficar muito bom, mas isso não significa que não valeu a pena. Quando eu penso nos artistas que eu mais admiro, todos eles têm algo em comum. Eles nunca pararam de experimentar, ou pelo menos tiveram aquela fase experimental onde eles testaram várias coisas diferentes. Tire um tempo para observar o trabalho de outros artistas, tanto aqueles que você admira quanto aqueles que apenas algum detalhe no trabalho dele que te chama a atenção. Preste atenção em como eles fazem as coisas, a maneira de usar a cor, o traço, ou até o jeito de montar a composição, e depois tenta experimentar algo disso no seu próprio trabalho. Pode ser uma forma diferente de fazer a line art, alguma técnica de pintura que você achou interessante, ou até algum material que ele usou. Não é para ficar igual ou parecido, é só para se inspirar. Essa parte de observar como outras pessoas fazem as coisas é muito importante para nós artistas, já que a gente aprende muito vendo e tentando entender o processo dos outros, já que copiar é uma das principais formas de aprendizado do ser humano. Pelo menos quando a gente ainda não sabe falar com a nossa própria voz. Primeiro a gente copia, depois entende e por último experimenta. Agora, falando um pouco desse segundo desenho, eu resolvi fazer um desenho com cenário. Esses dias eu estou estudando perspectiva e eu tinha visto um desenho com os blocos flutuando. Aí eu acabei me inspirando. Eu também me inspirei em Gris para fazer esse desenho. Por isso essa garotinha tem esse traço mais simples. Inclusive eu acho a arte de Gris lindíssima. Junto com Ori e Shield of the Light, são um dos jogos mais bonitos de plataforma que tem. Acho que Gris e Shield of the Light são os dois jogos que eu mais me inspiro na parte da arte. Isso não significa que Ori seja mais feio, nunca. Ori é um deslate visual, porém o estilo dele é bem diferente do que eu faço. Fora que é mais voltado para desenho de paisagem e criatura mágica. Mas eu amo a maneira como eles desenham as árvores. Acho muito lindo aquele tronco retorcido. Uma coisa que Gris e Shield of the Light têm em comum é que ambos, apesar de ser digital, obviamente, simulam a aquarela. E de maneira diferente, eles aplicam esse efeito da aquarela de maneira diferente. Gris é algo mais no fundo, algo até meio etéreo, eu diria. Já Shield of the Light, apesar também de ter essa pegada um pouco mais pro sonho, encantado, já é um pouco mais realista e mais detalhado também. Fora que os dois jogos são bem poéticos. Em Shield of the Light, até a fala dos personagens é meio poética, meio em forma de poema. E ambos também lidam com o luto, se for para analisar. Gris é mais, obviamente, até porque é o foco ali da história. A protagonista, a Gris, superando o luto da mãe dela. Mas voltando aqui pro meu desenho, uma coisa que eu tenho reparado quando eu vou fazer um desenho assim com cenário, composição, é que eu gosto muito dessa composição da figura centralizada no meio, como se ela fosse o foco ali principal. Inclusive eu acho que eu vou começar a testar outros tipos de composição para personagem, não deixar ele só ali no centro do desenho. Inclusive eu quero fazer mais desenhos nessa vibe desse segundo desenho, com esses cubos flutuando. Vou tentar outras coisas também, fazer algumas formas mais retangular. Talvez eu tente fazer alguns com perspectiva de 2 pontos de fuga. Mas agora falando de maneira geral, eu gostei muito dos dois desenhos. Eles ficaram meio diferentes, né? A vibe deles, assim. Um é mais um retrato e o outro já é algo mais com cenário, algo meio fantástico, né? Eu diria. Apesar que o primeiro é bem fantástico também, o cabelo dela é de água, né? Voltando pro assunto geral do vídeo, acho que no fim a curiosidade é o que mantém o desenho vivo, já que ela nos faz olhar para materiais comuns e descobrir algo novo neles. Ela nos faz experimentar, errar, aprender e evoluir.
E o melhor, não precisa de muito para isso. Às vezes só um lápis diferente, uma técnica nova ou simplesmente a vontade de tentar. Então da próxima vez que for desenhar, se permita algo diferente. E quando olhar para uma pintura que você gostou, seja curioso. Procure tentar entender como ela foi feita, que material foi usado. Será que tem algo que você pode tirar dela e levar para o seu trabalho? Bom, estamos chegando ao final do vídeo de hoje. Se você se interessou por esse assunto, acho que você vai gostar de um outro vídeo que eu fiz sobre zona de conforto. Ele vai complementar mais esse vídeo, ou no caso, esse daqui vai complementar mais ele, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário com sua opinião. Espero que você tenha uma ótima semana e até um próximo vídeo. Tchau!